condições de fazer recursos protelatórios, fatalmente e infelizmente o crime vai prescrever e ela não vai sair a punição adequada. Pessoas com menos condições às vezes vai responder pelo crime, vai ter a sua reprimenda. E a gente tem também a falha legislativa, ao meu ver. São penas muitas vezes brandas demais, né, para alguns tipos de crimes, né? Nós temos um problema também, a meu ver, né, que é a aplicação, né, os institutos de benefício que a gente vê, né, na execução da pena, que às vezes o cara é condenado a 10 anos, mas ele não cumpre os 10 anos. Se ele cumprisse os 10 anos, 10 anos de prisão, 10 anos preso, mas às vezes ele vai cumprir 3 anos, entendeu? Porque, progrediu aqui, bons antecedentes, tá comportando bem, regressão, né, assim, várias formas, vai cumprir 1/6 da pena e tá na rua. Então, essas falhas como um todo, esse processo longo demais, burocracia demais, muitas possibilidades de recurso, isso gera uma sensação de impunidade, uma sensação grande de impunidade. Então, todos esses atores que eu citei têm que funcionar em sintonia, em sinergia, para que haja uma punição adequada e para que a sociedade veja isso. Então, a sociedade não quer saber onde que está a falha. Ela fala assim, mas quer resolver. O cara quer resolver e está certa. Ela não tem que saber, a falha na lei. Assim, teria que estudar para saber, né? É o ideal. Mas ela quer a resolução do problema. Porque ela olha um exemplo e fala assim, aquele cara já roubou aquela mercearia, ele já assaltou aquele outro cidadão, tal, ele tá na rua de novo, ele é reincidente de novo, ele não fica. O crime vale a pena, né? Isso. Então, mas assim, igual você tá falando, né? Mas a percepção sua hoje, você acha que as leis é um dos fundamentos assim, principais para mudar essa situação? Sim, eu acho que a alteração legislativa, né, inovação legislativa, os nossos legisladores, que são os deputados, né, no caso de leis penais, né, são os deputados federais, senadores, eles precisariam mudar as leis, né, que tratam dos crimes e das suas punições, e mudar também, a gente fala LEP, que é a Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal é um prato cheio para se conseguir benefícios para o autor do crime. Também eu acho que teria que ter uma adaptação. Claro que eu não estou falando que eu sou contra a ressocialização, a oportunização de uma nova chance, né, para o autor do crime, mas muitas vezes isso ultrapassa os limites do bom senso, né? Então, assim, talvez o legislador pensando, né, no próprio umbigo, né, assim, mas nós cometemos essa corrupção, então a gente não pode fazer uma lei tão áspera assim. Então é um sistema falho e infelizmente por isso que a gente tem que pensar muito bem em quem votar, porque eles vão estar legislando, eles vão estar cuidando da sociedade, e hoje eu vejo uma falha muito grande na legislação, na forma como que se consegue essa finalização desse processo e responsabilização. Não tem que ter tantos recursos assim não. Gente, a gente vê em países mais sérios, as penas são mais graves, o processo anda mais rápido e não tem essa gama de recursos protelatórios, digamos assim, que existem aqui no Brasil. Então isso tudo gera essa sensação correta de impunidade. Na minha percepção, assim, cara, eu vejo que assim, o Brasil tem uma questão ideológica muito complexa, que atrapalha muito a formação de boas leis. A gente meio que criou, na minha percepção, uma cultura de muito, não digo endeusamento, mas de muito cuidadozinho ali com situações que às vezes poderia ser mais rígidas. Sim. Eu acho que a ausência de uma rigidez de leis mais um pouquinho duras não inibe tanto. Tipo assim, agora eu acho que estão vendo em alguns lugares aí, já tem acho que propostas, por exemplo, roubo de celulares. Então, um exemplo, eu fui para São Paulo com minha esposa, a gente foi polir a prótese dela, que ela usa prótese, e na região ali do centro, próximo a Cracolândia. Então, há anos a gente vai ali. E assim, cara, eu vou falar pra você, eu já teve vezes de eu ir com dinheiro, cartão escondido em meia. Sim. Celulares, cara, já teve vezes de eu levar celular, olha que é ridículo isso aqui, gente. Mas já teve vez de eu levar celular para ser roubado. Tipo assim, o meu celular é escondido num meião, entendeu? E um outro celular no bolso para que, assim, se vier me roubar, o cara leva ele. Às vezes a pessoa fala assim, não, cara, é humilhante, mas eu digo assim, hoje você tem aqui, você vai fazer um Pix, você vai pagar o polimento da prótese, você vai pagar o aplicativo do Uber, você vai chegar e fazer o check-in no hotel, pagar o hotel, praticamente, tá cara, tudo no celular. A vida tá aqui. Então, se eu tô lá em São Paulo,
organizando, igual um exemplo, a questão do polimento da prótese da minha esposa. O cara me rouba esse celular e leva embora, ele avacalhou a minha semana. Até eu ir em banco e resolver, e etc. Contatos, golpes que podem ter e etc. Então, assim, parece que tem não sei se são alguns lugares aí, uma lei mais dura para o roubo de celular, porque hoje eu acho que, não sei se é mais ou menos assim, eu acho que a ideia da lei é o seguinte: o roubo de um celular hoje, ele causa uma dor de cabeça, um impacto grande. Sim. Então a gente precisa de uma lei mais dura. Né? Então, aumento assim, de pena, né? Um aumento de pena, porque hoje o cara rouba um celular, as consequências do roubo ela é grave. Então, através disso vem extorsão, aí o cara acho que pega um conteúdo ali, dá golpe, faz chantagem. Acho que assim, não sei se você poderia até me ajudar. Eu acho que hoje o roubo de um celular, ele não é mais o roubo do aparelho. Sim, sim. É quase que a vida da pessoa. Sim. Porque ali ele tem acesso a coisas particulares, ele tem acesso a banco, ele tem acesso a contatos para chantagem. Esse crime que o povo hackeia no seu número, né? E tal, e manda mensagem, etc. Então, assim, hoje eu acho que é tão grave o roubo de um celular como o roubo de um carro. Sim. Tipo assim, cara. Se não for mais, se danoso. Não for mais, é danoso, porque você rouba um carro ali e tal de 100 mil, 90 mil, 120 mil, é um prejuízo. Hoje o roubo de um celular também porque se você pôr o prejuízo, o impacto é muito grande. Então, assim, eu acho que isso tinha que mudar. Aí eu acho que parece que é o seguinte, aí a gente já teve, né, outras, não vou entrar nesse ramo político, né, mas nós já tivemos figuras políticas minimizando o roubo no celular. Eu acho inadmissível, Alessandro. É claro. Se você, é revoltante, né? Você minimizar o roubo de um celular. Por quê? Tem aquele cara, ele é um atleta de mountain bike, eu não sei se ele é mineiro, ele foi em São Paulo, não sei se você vai lembrar desse caso. Ele estava em São Paulo, ele tinha se mudado para São Paulo, e ele ia começar de manhãzinha cedo o percurso dele lá de treino, um atleta, acho que do mountain bike, né, de speed. E aí, cara, roubaram o celular dele lá. E ainda mataram ele. Mataram ele, cara, assim, mas sangue frio, a queima-roupa e etc. Por causa, eu falo da troca de um aparelho de telefone celular. Tipo assim, então, presta atenção, o roubo de um celular, além do cara levar a vida, então eu vejo que assim, você quer roubar um celular? Beleza, você rouba, mas apenas se você for pego, se você for descoberto, a pena vai ser algo duro. Eu acho que tinha que ter, não tinha que ter, não, mas é um celular. Não, cara, assim, é revoltante. Em sociedades mais evoluídas, assim, bem mais evoluídas, eu falo assim, de educação, nível educacional, cultural, a gente vê que as pessoas vão aprendendo, né, a se comportar melhor, né, assim, claro, país também que tem mais oportunidade de emprego, etc, né, qualidade de vida. Mas a pessoa vai aprendendo, né, de maneira a não necessitar tanto, né, assim, das leis, das reprimendas criminais. Mas sociedades menos evoluídas, igual, infelizmente, o caso nosso da sociedade brasileira, o criminoso ele tem que ter medo da lei mesmo. Entendeu? Ele tem que ter medo de que, igual o senhor falou, cometeu esse crime, ele vai tomar uma pena muito, vai ser apurado, condenado, ele vai tomar uma pena muito grande. Então, assim, opa, vale a pena ou não vale roubar esse celular agora? Porque até então, muitas vezes comete-se o crime, né? Primeiro também pela pena baixa, branda, rapidinho eu tô na rua. E segundo também porque vejo falhas também no investimento do Estado como um todo. Eu não estou falando Estado de Minas Gerais não, o Estado brasileiro como um todo, de investimento em polícia eficiente, uma polícia que vai investigar, porque assim, você tem que ter uma margem de investigação, o crime de homicídio, 90% apura. Hoje não é um crime cibernético roubar um aparelho, né? Mas depende do que ele vai fazer com o aparelho, né? Por exemplo, ele pode golpe, cometer algum... aí é um crime cibernético, cibernético. Então tá vendo, mais uma gama de crimes que pode ser cometido com o furto ou o roubo do aparelho celular. Por isso que tem que ter uma pena mais grave. Mas então, assim, o que eu quero dizer é que se precisaria aqui no Brasil galgar passos muito maiores, né, para a gente atingir uma sociedade mais evoluída. Nos Estados Unidos, anos atrás, tem a teoria da janela quebrada. O que é essa teoria da janela quebrada? Fizeram um estudo em bairros mais afastados, né, de Manhattan, deixavam o carro com janela quebrada, né, e algum item. O que acontecia? O pessoal roubava os itens dentro do carro. Né? A partir do momento que foi colocando agora a janela fechada e tal, diminuiu o índice, a janela fechada com alarme diminuiu mais. Então, assim, a dificultação para o crime, né, quanto mais se dificulta para o criminoso
aumentou a pena, o cara parou de quebrar o vidro. Então, quanto mais você dificulta a vida do criminoso, seja de qual forma for, diminui crime. Hoje, um cara roubou um celular em Campo Belo. Hoje, ele se enquadra no quê? Depende se ele cometeu o crime com violência ou grave ameaça, né? Por exemplo, colocou uma arma, ameaçou, me dá o seu celular aí, senão eu vou te matar, tal. Aí vai pro roubo, né? Que a gente chama de assalto. E tem o furto que é, por exemplo, nós estamos aqui, eu pego seu celular sem você ver e vou embora, entendeu? É o furto, é um crime menos grave. Mas em torno de quê? Então, assim, o furto, a pena é mais leve. Hoje é de 1 a 4 anos. Então, assim, é uma pena muito leve o furto. O furto é uma pena muito leve. Porque aí ele pode recorrer, vai ficar preso. Ele pode recorrer. Eu te garanto, quem comete um crimezinho eu vou usar até essa expressão pejorativa, crimezinho de furto, né? Ele recorre, não vou falar, ele não vai ficar preso. Ele pode ser preso em flagrante, mas ele vai sair na audiência de custódia. Ou seja, vai sair até mais rápido, às vezes, do que o policial que o prendeu de dentro da delegacia, que a gente estava falando sobre isso. E o roubo, a pena é um pouco mais... A pena é mais grave, sabe? Usou uma faca, uma arma. Usou de ameaça. Talvez ele fique um pouquinho engarrado. Mas também não vai ficar muito tempo preso também. Então, assim, é falho. São crimes que deveriam ter uma reprimenda maior na lei ali. Tá. Mas, Alessandro, só para a gente também não agarrar muito aqui hoje, né? Hoje você está aqui como delegado de Campo Belo e hoje a Polícia Civil está à disposição da população aí. Você estava me falando que tem a possibilidade ou está para ser ampliada, e parece, a delegacia rural. E qual que é a outra? Da mulher? Isso. Pode falar? É certo? Posso, claro, já é certo. Nós temos tentado estruturar, enquanto gestor, eu como delegado regional atualmente em Campo Belo, uma das minhas funções é buscar recursos, buscar formas para poder estruturar, deixar um legado e deixar uma polícia civil muito mais forte e eficiente em Campo Belo. Né? A gente galga muitos passos, né? Tem que fazer muitas reuniões, buscar recursos financeiros mesmo para a gente implementar essa Polícia Civil mais forte. Então a gente teve recentemente uma reforma da Delegacia Regional da Polícia Civil, que funciona na Rua Juca Escrivão. É uma delegacia hoje muito mais eficiente, um posto de perícia integrado, sistema da perícia com um posto médico legal também muito bem equipado lá funciona na Delegacia Regional, na Juca Escrivão. Nós temos uma delegacia também reformada recentemente na Rua João Pinheiro, em frente ao fórum ali, com salas adequadas, lugar adequado para o trabalho. Isso propicia um ambiente mais eficiente de uma investigação. E agora nós teremos, no começo de junho, a inauguração. Já está funcionando, na verdade, mas ainda não houve o ato formal de inauguração da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Ela funcionava antes na Delegacia da João Pinheiro e agora ela está funcionando na Rua Arthur Bernardes, próximo ao Cartório de Registro Civil. É uma sede própria, um ambiente totalmente acolhedor para as vítimas, mulheres, idosos, crianças de crime sexual. Lá é um ambiente acolhedor, especializado mesmo, que vai trazer uma atenção muito importante para essas vítimas desses hipossuficientes. E nós teremos também a inauguração da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais aqui em Campo Belo. Ela vai funcionar anexo ali à delegacia da Rua João Pinheiro, dentro da João Pinheiro, algumas salas específicas para atender o produtor rural, não somente de Campo Belo, como de toda a região. 11 cidades serão abrangidas dessa delegacia especializada. Ela é justamente para proteger o produtor rural, quem está gerando emprego, gerando dinheiro para a nossa região, né? Os produtores de café, de milho, soja, etc. Né? Porque a gente tendo essa investigação qualificada, nós vamos conseguir repreender, né, esse tipo de crimes e vai diminuir furto de gado, produtores de leite, máquinas, né? Máquinas agrícolas, implementos, né? Então, essa delegacia especializada ela vai atender 11 municípios, vai funcionar em Campo Belo. É mais uma conquista, né, que nós estamos conseguindo junto ao governo estadual para Campo Belo. Bacana. E o Alessandro, para distrair disso tudo, que você ficou agora encurralado aí, parece que eu estava só perguntando, né? Parece que eu estava interrogando você. Não faz parte. Mas deixa eu te falar, o Alessandro hoje,
que é filho, que é marido, que é pai. É 2, né? Nasceu a... Eu tenho uma menina, Alice, de 5 anos, e um menino de 1 ano e 3 meses, André. Que é o mais novinho, isso. Hoje o Alessandro, que é filho, que é pai, que é esposo. Qual que é a distração do Alessandro aí para aliviar essa tensão carga? Sei que você é um cara que gosta muito de futebol, sim, né? Sim. Já foi picado pela mosquinha do beach tennis ou não? Só patroa, por enquanto? Então, pastor, assim, o trabalho, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, mas a gente tem que ter uma vida pós-trabalho e antes do trabalho, que é o mais importante para as nossas vidas, né? Então, assim, eu sou um cara que sempre fui esportista, sempre gostei de esporte desde pequeno, sempre fui do futebol. Desde tenra idade, futebol, queria ser jogador de futebol, essa era a minha intenção. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu jogava no Esparta, e aí a gente teve um convite para jogar no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, com 11 anos. Aí mesmo meu pai falou, Rio de Janeiro, perigoso, vai morar sozinho, não tem nenhum parente lá. E acertadamente ele não deixou eu ir pro Rio, porque eu não ia conseguir morar lá. O Rio a gente sabe o perigo que é, e não é uma garantia que você vai para uma base, apesar de ser time grande, mas não é garantia que você vai ser jogador de futebol, enfim, foi um sonho. Mas eu sempre fui esportista, então continuo o futebol, eu diminuo, jogo o Fuxuna, jogo uns campeonatos da polícia, mas nada de frequentemente. Hoje eu pratico taekwondo que me trouxe muita disciplina, um lado físico muito interessante, academia. Sou do tênis também, gosto de jogar tênis tradicional. Já joguei beach tênis por causa da esposa, gostei, mas o beach tênis é mais para a esposa, né? Mas eu gosto mais do tênis hoje, o taekwondo. Bacana. E o futebol. Ô, Alessandro, cara, primeiro assim, queria agradecer você pelo bate-papo, pela sua disposição. Você é um cara sempre à disposição, não só minha, assim, mas eu vejo que população em geral, aí quando tenta aproximar, conversar com você é uma pessoa muito aberta. Agradecer por esse bate-papo aí, que ele possa ser agregador aí para quem for assistir, para a população campobelense, cidades circunvizinhas. Obrigado, cara. Eu sou assim, apaixonado pela sua pessoa, sou um amigão mesmo, amo sua vida em Cristo Jesus e amém. Sucesso para você, família. Até te cumprimentar aqui. Tamo junto, obrigado, viu? Tamo doutor. Junto. Galera, ó, esse cara é 10. Se o Alessandro pudesse deixar um recado aí para essa câmera aí, para a galera de Campo Belo, que recado você daria aí, alguma coisa, que palavra você poderia deixar? Pastor, primeiro também falar que eu faço das suas palavras as minhas, eu tenho uma grande admiração por você, né, seu carinho, as orações por minha família, tô te devendo visita na igreja, e vou com a família toda, teve a maternidade, né, paternidade recente, assim, aí foi complicado, mas eu vou sim, faço questão, porque eu te admiro, vejo os seus... suas ministrações, assim, admiro muito, então, né, obrigado aí pela amizade, por tudo aí. Então, dizer para a população, e obrigado, foi um prazer, né, estar aqui, né, dizer que a gente está, enquanto Polícia Civil, de portas abertas, atender toda a população da melhor maneira possível, né, e espero que tenha contribuído aí para, pelo menos, trazer interesse para algumas pessoas para essa área. Estou de portas abertas aí lá na delegacia de Campo Belo. Show, abraço, tamo junto, gente. Um abraço.